Sim, Sim? apareceu. Legal. Eu vou colocar do modo apresentação. Tem o doutor Silvio Joela, eu arrumo você. Eu arrumo você, passamento de Aí graça. tá no modo apresentação, tá aparecendo? Ok. Ok, então vamos lá. Tá, eu desativei o som aqui para não dar microfonia, mas assim que vocês quiserem abrir, né, como a gente sempre faz, tá bom? É só abrir aí que está tudo certo. Legal, a aula de hoje então é sobre o batismo de crianças, tá? Essa aula é importante porque nós estamos ainda retomando, ainda lidando com a questão do batismo, mas o batismo infantil, o batismo de crianças, ou pedobatismo, tá? Ele é uma das partes, essa questão do batismo infantil é uma das particularidades da nossa denominação, tá? Da Igreja Presbiteriana do Brasil. A maioria das igrejas não adota a questão do batismo infantil. Então, uma vez que vocês estão ingressando na nossa igreja, alguns já estão aqui, já são da igreja há algum tempo, mas para quem está ingressando na igreja, por que que a nossa igreja adota a questão do batismo infantil? Então, nós vamos ver isso hoje. Não é por batizar, existe uma razão para isso, tá? E aí é sobre essa razão que nós vamos conversar esta manhã. Eu vou fazer uma oração para nós começarmos, e aí a gente já engrena aqui na nossa aula, tá? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã que estamos aqui, diante de ti, da tua presença, que é santa. Ó Pai, fica conosco nesses momentos de aprendizado e que iremos meditar mais um pouco na tua palavra, meditar no teu ensino. Senhor Deus, aprender um pouco mais sobre nossa igreja e ajuda-nos a compreender as coisas que serão ministradas aqui e a mim para ministrar essa aula, Pai. Fica conosco, é o que eu te peço, no nome santo de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, a nossa aula é a aula de número 10, né, do nosso livro para catecúmenos, a primeira parte da aula. Semana que vem, nós teremos, se Deus nos permitir, a segunda aula. Aí deixa eu já passar um aviso para vocês. Se eu não me engano, mas eu posso confirmar agora, nós teremos um dia aí em setembro, acho que é o segundo domingo de setembro, nós teremos o Dia da Igreja Perseguida. O Dia da Igreja Perseguida uma atividade da nossa Secretaria de Apoio Missionário, da SAM. Nesse dia nós teremos aula em classe única. Esse é um trabalho que a SAM faz todos os anos, né? Sempre as aulas são em classe única, no dia do DIP, né? Dia da Igreja Perseguida. Só que normalmente esse evento é presencial, né? Esse ano nós teremos aula em classes. Eu estou conversando com vocês aqui, estou olhando a mensagem aqui que eu recebi do pessoal da sala. Vai ser dia 13/9. É isso mesmo. Sem ser domingo que vem, no próximo domingo. Então, daqui 2 domingos, daqui 15 dias. Então, nós teremos o dia da Igreja Perseguida. Aí, nesse dia, nós não teremos aula do catecúmenos. A Sam pediu para eu ministrar essa aula. Mesmo que não fosse eu a pessoa que fosse ministrar, essa aula ela é uma aula em classe única, tá? Se Deus permitir, eu aceitei o convite, eu vou ministrar essa aula. Então, assim, nós teremos a escola dominical, será pelo Zoom também, mas todo mundo da igreja está convidado para participar. Então, nós teremos aí um número maior de pessoas participando, espero. Mas não vai ser do assunto das nossas lições, tá bom? Então, nós teremos uma interrupção aí da lição. Mas não tem problema, porque nós estamos aí dentro do nosso cronograma aí, está tranquilo, tá?
então, nós encerraremos domingo que vem essa aula do batismo de crianças, e aí nós teremos, então, uma interrupção por um domingo, e depois nós pegaremos aí as 3 últimas lições, tá? As 3 últimas lições vão tratar da ceia do Senhor, da questão do dízimo e da questão das últimas coisas, tá? A vida depois dessa vida. Então, a lição 11, ceia, lição 12, dízimo e oferta, lição 13, a vida depois dessa vida, aí é questão de escatologia bíblica, nossas últimas lições. Então, nós teremos aí 6 domingos depois do DIP, nós teremos 6 domingos aí tratando das últimas questões, se Deus assim nos permitir, tá bom? Vamos lá para a nossa aula aqui, então. A nossa leitura em classe está em Atos, capítulo 2, versículo 39. Um versículo só da nossa aula de hoje. Atos 2, o Atos 2, o capítulo 2 de Atos é o que trata da descida do Espírito Santo. Versículo 39, está falando lá dos primeiros, né, daquela multidão que foi convertida no dia de Pentecoste. O versículo 39 diz assim, vou ler para vocês. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Tá bom? Então, esse é o texto que dá subsídio para a nossa aula de hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, ver se tem alguém aí perdido. A Daniele. A Daniele está avisando o Tarcísio que ela está tentando entrar. Dá uma olhadinha lá no grupo do Catecúmenos, mas ela está com bastante dificuldade, tá? A internet dela está ruim. Ela pediu aqui a entrada aqui, eu aceitei, mas ela está com internet ruim, a conexão, então pode ser que ela fique caindo. Danilo também entrou agora. Beleza. Deixa eu só gravar um áudio aqui para a Daniela aqui, tá? Daniela, eu não sei se você conseguiu entrar, se está boa a conexão, mas eu já avisei o Tarcísio da sua dificuldade. Eu aceitei você aqui agora, mas se acontecer de você cair, e você quiser tentar entrando, continuar entrando, eu vou te aceitando e a gente vê aí. Depois, qualquer coisa, a aula vai ficar disponível no YouTube, tá bom? Um abraço, até mais para você e para o Saulo. Vamos lá. Continuando aqui, então, com a nossa aula. Leitura de Atos 2:39 nós já fizemos. Eu quero começar aqui tratando da questão do batismo, batismo de forma geral, pela Confissão de Fé de Westminster. Eu não tinha lido esse capítulo, né, o capítulo 28 da Confissão, nas aulas sobre o batismo, porque eu sabia que nós teríamos essa aula e eu faria, para não ter que ficar lendo toda hora, a mesma coisa, eu deixei para ler agora, tá bom? Então, vamos lá. O que a Confissão de Fé diz a respeito do batismo? O batismo é um sacramento, nós já vimos o que é um sacramento, né? Do Novo Testamento, um dos sacramentos instituídos por Jesus, ou instituído por Jesus, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, então essa é uma das razões, quando a pessoa é batizada, ela é admitida na igreja, tá? Mas tem mais uma causa. Mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Então, não é que o batismo te dá essas coisas aqui, tá? Ele só está selando aquilo que já foi dado. Então, uma evidência, é uma atitude externa de algo que aconteceu interno. Lembra? Nós já comentamos sobre isso na aula de batismo, sobre o batismo, tá bom? Então, você externa algo que aconteceu no seu interior. A fim de viver em novidade de vida. Esse sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até ao fim do mundo, tá bom?
Então, conforme a ordem de Cristo, o batismo é uma prática que tem que ser observada, que tem que ser cumprida, enquanto a igreja estiver aqui na Terra. Tá bom? Então, enquanto a igreja estiver aqui na Terra, ela deve obedecer, praticar o batismo. Tá certo? Bom, aqui embaixo estão os textos que subsidiam essa declaração aqui, que dão sustento para essa declaração. Eu não vou lê-los, mas eu vou enviar depois para vocês o PowerPoint, vocês podem estar conferindo lá as leituras bíblicas. Recomendo, inclusive, que eu faça, tá bom? Próximo slide aí, vamos lá. Ainda na confissão de fé, tá bom? Aquele que eu li há pouco é o primeiro caput, né, se nós formos dizer assim, do capítulo 28, né, o primeiro inciso aí, desculpa. O inciso 4, tá, o ponto 4, diz o seguinte: não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora só um deles seja, devem ser batizados. Então, esse ponto 6 aqui, ponto 4, ele é o que fala do batismo infantil, tá? Da nossa confissão de fé. Ele diz, então, que não só aqueles que professam a fé, né, os adultos, mas os filhos, as crianças, tá? Devem ser batizadas. Bom? Aí tem uns textos bíblicos aqui que vão dar sustento para essa declaração, tá? Ponto 5. Posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar esta ordenança, contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas com ela que sem ela ninguém possa ser regenerado e salvo, o que sejam indubitavelmente regenerados todos os que são batizados. Então, o que esse ponto 5 está dizendo? Ele está dizendo aquilo que a gente fala de forma mais simples, é o seguinte: batismo não salva, tá bom? Então, assim, embora seja pecado você não se batizar, não quer dizer que o fato de você não estar batizado, você não está salvo. Então, o batismo não traz salvação, tá bom? Isso é importante você ter em mente. Mas e se eu não tiver tempo de ser batizado? E se eu morrer sem ser batizado? Você não quer dizer que você vai... A salvação não está tão ligado a ele, inseparavelmente ligado, como diz ali, né? Que se você não for batizado, você não será salvo. Não é isso. O batismo não tem esse poder de salvar, tá? O batismo, ele se você não obedecer à ordem de Cristo, é pecado, tá? Mas se nós, para sermos salvos, devemos deixar de pecar, então ninguém será salvo, porque todos pecam, tá bom? João fala a respeito disso, ele fala assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e não há salvação em nós, tá bom? Então, assim, se nós dissermos que não temos cometido pecado, não é nem que nós nunca pecamos, que nós não temos cometido pecado, então a gente não está salvo. Porque se eu falo assim, não, eu vou chegar a um ponto que eu não vou pecar mais, você está sendo presunçoso demais, cara. Você está se superestimando, ou seja, você está estimando-se demais, tá bom? Todos pecamos, tá? E todos nós cometemos pecado e o tempo todo, tá bom? Todos os dias, de uma forma ou de outra, você peca, tá? Legal até aí? Vamos prosseguir aqui. Introdução. Deus fez tudo perfeito. Quando criou Adão, ele primeiramente tornou o planeta habitável para que o homem pudesse viver. Você já reparou nisso, irmãos? No relato da criação, lá no Gênesis 1 e 2, você vai perceber o seguinte: Deus não começa. Deus, ele é sábio, ele é Deus, né? Ele é o Senhor nosso. Ele não começa criando o homem. Ele começa o quê? No princípio criou Deus, céus e terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz. E aí começa todo o relato da criação. Não vou dizer todo para vocês, senão a gente fica só nisso. Mas aí ele vai separando a terra do mar, aí ele vai gerando as luminárias, ele vai mandando, ordenando que haja erva no solo, ele vai ordenando que surjam os animais.
Depois de tudo isso, ele planta um jardim e aí ele faz o homem. Primeiro ele cria todo um ambiente para depois colocar o homem lá. Tá? Ele não criou o homem e falou, e agora, onde que eu ponho esse homem? Peraí, homem, fica aqui guardado aqui, que eu vou criar um planeta para depois você morar nesse planeta. Não, ele cria todo o sistema, todo o planeta, todo o universo primeiro, para que o homem possa viver nesse universo. Deus faz tudo de forma perfeita. Estava nos seus planos isso, tá? Da mesma forma, quando ele traçou o plano da salvação, ele incluiu uma instituição para nos arrebanhar. Então, Deus não pensou, vou salvar o homem, e aí ele salvou o homem e falou, e agora, o que eu faço com esse homem salvo? Não, já tinha o plano dele de criar uma instituição, né, para que esse homem salvo pudesse estar nessa instituição, tá? Para que ali ele pudesse desenvolver os seus dons, para que ali ele pudesse um auxiliar o outro em suas dificuldades, para que ele pudesse ter comunhão, para que ele pudesse ajudar as pessoas com seus dons e ser ajudado com o dom das outras pessoas, para que ele pudesse exercitar a sua fé, exercitar os seus dons, exercitar as suas, o caráter cristão, para que ele pudesse desenvolver o fruto do Espírito. Então, ele criou essa instituição. No Antigo Testamento, essa instituição era a nação de Israel. Tá? Nós já vimos isso em algumas aulas passadas. Eu não lembro exatamente qual aula foi, mas a gente já viu essa questão em aulas passadas. Tá? Bom, e na Nova Aliança ou no Novo Testamento? Essa instituição é a igreja. Tá? Então, Deus ampliou aquela questão que era inicialmente ali no Antigo Testamento, que era étnica, né, de povo, étnica, de etnia, tá? De povo, de consanguinidade. Isso foi ampliado e agora abrange povos de toda raça, tribo e nações, tá? É o mesmo povo, Deus só tem um povo. No Antigo Testamento esse povo era a nação de Israel. Na Nova Aliança agora esse povo é a igreja, tá? Quer dizer que todos os israelitas eram salvos? Não. Paulo trata disso, tá? Ele fala disso, inclusive. Nem todos os israelitas eram salvos. Como, da mesma forma, nem todo mundo que está na igreja é salvo de fato. Tá bom? Tanto é que nós já vimos isso quando nós falamos da igreja. Eu acho que foi até nessa aula que nós falamos a respeito daquilo que eu tinha comentado atrás aí. Nós vimos no que diz respeito à igreja. Nós falamos dessa questão da igreja invisível, né? Que são os eleitos de Deus em todas as eras, tá bom? Então, Deus, ele instituiu ele criou uma instituição para que ele pudesse arrebanhar o seu povo. Essa instituição, na Nova Aliança, agora, no tempo que vivemos, é a igreja, tá? Vamos lá. Inclusive, se o israelita hoje, para ser salvo, ele precisa estar na igreja. Ele não é salvo só por ser nação de Israel, né? Por ser israelense. Ele precisa ser convertido, ele precisa ser salvo e ele precisa estar numa igreja, tá? Uma igreja não precisa ser igreja como a gente pensa, né? Um grupo de pessoas ali é uma igreja, tá bom? Vamos lá. Situação espiritual das crianças. Primeira coisa que nós precisamos entender é que as crianças herdaram a culpa de Adão, portanto já nascem pecadoras, tá? Então, veja só, toda criança já nasce com a culpa do pecado, a culpa está nela. Nós somos herdeiros de Adão e nós somos pecadores porque nascemos em pecado. Davi fala disso, né? Nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Tá? Em iniquidade fui formado, melhor dizendo, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, o ser humano já nasce pecador. Isso é bastante importante, porque da mesma forma que nós herdamos o pecado de Adão, nós herdamos a justiça de Cristo quando cremos nele. Tá? Então, da mesma forma que acontece. Da mesma forma que nascidos em Adão,
nós herdamos o pecado, somos pecadores porque nascemos em Adão, somos descendência de Adão. Da mesma forma, nós herdamos a justiça de Cristo porque nós nascemos em Cristo. Nós não somos filhos físicos de Cristo, né, como somos herdeiros nascidos em Adão, mas Deus fez de tal forma que nós herdássemos a justiça de Cristo. Ela é atribuída a nós, que somos salvos, da mesma forma que o pecado de Adão é atribuído a nós, quando nós não éramos salvos ainda, ou ainda vivemos, né, na prática do pecado, porque nós nascemos em pecado, tá bom? Então, a ideia é assim, eu não sou pecador porque eu peco, é o contrário, tá bom? Então, a causa não é eu pecar para eu me tornar um pecador, é o contrário, eu sou um pecador, por isso eu peco, tá? Então, todas as crianças já nascem pecadoras. E aí, a consequência disso é que, quando elas crescerem, elas vão manifestar esse pecado, porque o pecado está na raiz, está na essência dela, tá? É o que ela é o que nós somos, tá bom? Eu já vi alguns pastores falando que ele viu um menininho, né, um bebezinho, falar, esse pecadorzinho aqui que nasceu. É verdade o que o pastor falou, talvez a palavra não tenha sido bem escolhida, talvez seja assim um pouco desagradável falar isso para os pais, eles não querem ouvir isso, mas é verdade, tá? Agora eu vou evitar de falar isso quando eu for pastor, tá bom? Eu vou tentar não cometer essa gafe, mas é verdade, tá? Toda criança é pecadora mesmo, tá bom? É só o tempo passar e esse pecado vai se manifestar de forma visível. As crianças também, elas não possuem condições mentais e psíquicas para entender o evangelho e crer no Senhor Jesus como o único Salvador. Isso é verdade. Pega uma criança recém-nascida, ou até de 1 ano, e fala para ela, você crê em Jesus como Salvador? Ela não vai nem entender o que você está falando. Tá? Eu já vi um pastor uma vez, ele fez isso de forma didática, né? Ele pegou uma criança e perguntou para ela, você crê em Jesus como Salvador? E a criança ficava tentando pegar o microfone do pastor. Foi assim, nós até achamos engraçado aquilo ali, mas foi uma forma dele mostrar para nós assim que a criança ela não consegue realmente compreender a sua situação diante de Deus. Ela não tem essa percepção. Ela não consegue compreender, ela vai desenvolver essa compreensão com o passar dos anos, tá? Mas elas não possuem condições, isso é uma verdade. Então, isso é uma situação das crianças. Elas nascem em pecado, mas elas não têm compreensão desse pecado ainda, tá? Elas são herdeiras espirituais do seu pai. Isso é também uma condição das crianças, tá? E isso, quando a Bíblia fala disso, tá? Quando os pais se rebelam contra Deus, elas sofrem as consequências. Mas quando os pais são tementes ao Senhor, elas são beneficiadas. Bom, então, quais são as condições quais são as condições ou a situação espiritual da criança? Então, primeiro, ela nasce em pecado. Segundo, ela não tem compreensão desse pecado. E terceiro, ela é herdeira espiritual dos seus pais. Tá bom? Lembrando, irmãos, que Deus ele escolheu pessoas para salvação, tá? Deus escolheu essas pessoas antes da fundação do mundo. E ao escolher essas pessoas antes da fundação do mundo, ela escolheu, se você é salvo, ela escolheu você. E se o seu filho é salvo, ele escolheu o seu filho. E para que o seu filho fosse salvo, fazia parte do plano da salvação todo o trajeto para que seu filho nascesse. Para que seu filho nascesse, você precisava ter casado com seu marido. Então você vai percebendo aí as implicações da eleição em todos os aspectos da nossa vida, tá bom? Então o negócio é bem mais complexo e mais abrangente do que às vezes nós supomos, tá? Então os filhos são herdeiros espirituais dos seus pais. Eles são beneficiados quando os pais são cristãos, tementes a Deus, e eles também podem ser prejudicados ou sofrer algumas consequências quando os pais não são tementes a Deus. Eu vou dar os exemplos aqui. Situação espiritual das crianças. Como uma criança pode ser beneficiada pela fidelidade dos seus pais a Deus, tá? Então eu coloquei algumas coisas aqui que podem nos servir de norte aqui. Bom, primeira coisa, qual o benefício que uma criança tem
Quando o pai é temente a Deus. Preste atenção o termo que está sendo utilizado aqui, que eu estou utilizando, irmãos. Eu não estou dizendo quando o pai é da igreja. Eu não estou falando quando o pai vai aos cultos. Eu estou dizendo quando o pai é temente a Deus. Porque não basta você ir ao culto. Não basta você ser membro da igreja. Não basta você ter feito sua pública profissão de fé. Não basta você ter sido batizado. Você precisa ser temente a Deus. E temente a Deus, ser temente a Deus, é obedecer a palavra de Deus. Tá? Então, quando você obedece a palavra de Deus, você cria os seus filhos na disciplina, no caminho do Senhor. Tá bom? Bom, a criança, quando o pai é temente a Deus, os pais, né, são tementes a Deus, ela será ensinada nos caminhos do Senhor. Então, ela vai crescer num ambiente saudável, tá? Ela vai crescer, e eu não estou falando nem de riqueza, irmãos, porque você pode ser muito pobre e criar seu filho num ambiente saudável, tá? Vai crescer num ambiente saudável, vai crescer ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, a moral de Deus, a ética de Deus. Ela vai aprender essas coisas e ela vai ser, o caráter dela será moldado diante disso, tá? E isso é um benefício, tá bom? Ela será admoestada na correção do Senhor, e a admoestação na correção do Senhor significa corrigir o filho com a vara, tá? Então, é disciplinar com a vara quando for necessário, tá bom? De tal forma, lembrando que a Bíblia sempre diz, tá? Inclusive no Novo Testamento, que, que a correção, né? A correção com a vara, tá? Vocês entendem o que isso significa? Esse tipo de correção, ela é feita por pais que amam seus filhos, tá? Aquele que não é corrigido, a Bíblia fala que ele não é filho legítimo, tá? Ele é um bastardo. Ele é um filho ilegítimo. Os filhos legítimos são corrigidos. Por quê? Porque o pai ama, tá? O pai que ama, ele corrige. Jesus, ele, inclusive, ele diz que ele corrige e açoita a todos aqueles a quem ele ama, tá bom? Então, vejam, o negócio é sério. Se eu não me engano, está em Hebreus 12. Vamos achar aqui. Hebreus 12. Se não for Hebreus 12, eu fico devendo para vocês, tá? E depois eu passo, porque aí senão fica aqui procurando, e aí a gente... É isso mesmo, Hebreus 12, 6. Olha o que diz aqui, ó. Vou ler para vocês. Hebreus, capítulo 12, versículo 6, diz assim, ó. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Tá? Versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Tá? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, eu não vou continuar lendo aqui, mas você pode ler em casa. Então, filhos que não são corrigidos, e a correção ali pelo andar ali dos versos, você tem que compreender, né, pela uma boa hermenêutica do texto, a correção é a correção do açoite, tá? Correção da vara, tá? Então, o próprio Jesus se coloca como nosso Pai nesse texto, e ele fala que ele açoita a todos a quem ele ama, tá bom? Então, um filho cujos pais são tementes a Deus são admoestados na disciplina do Senhor, na correção do Senhor, tá? Então, é ser ensinado no caminho do Senhor, e quando essa criança começa a se distanciar do caminho, ele é corrigido o seu caminho pelos pais. Isso é um benefício, tá? Esse menino vai crescer sabendo limites, ele vai crescer sabendo respeitar os outros, ele vai crescer sabendo respeitar o pai e a mãe, ele vai crescer sabendo respeitar limites, respeitar a propriedade alheia, ele vai crescer sabendo respeitar o sexo oposto, o marido depois, ou a mulher depois, e ele crescerá sabendo respeitar o Senhor da vida deles, a Deus, tá bom? Quer dizer que esse menino não vai se desviar? Não, não quer dizer isso.
Quer dizer que ele foi beneficiado com isso, tá bom? Não crescerá em um ambiente de vícios, tá? Filhos de pais tementes a Deus, tá? Crentes de fato, porque você pode ser crente nominal, né? Ter nome de crente e não ser crente de fato, bom? Mas filhos de pais tementes a Deus, eles vão crescer num ambiente fora de vícios, tá? Não vão aprender pelo menos não em casa, tá? E quando for lhes apresentado, eles vão saber como rejeitar, tá bom? Os vícios. Vícios de bebida, vícios de cigarro, vícios em gerais, drogas e tudo mais, tá bom? Quando Deus abençoa sua família, ele se beneficia dessas bênçãos. Então, quando Deus abençoa, Deus não é obrigado a abençoar, mas ele tem prazer em abençoar, e às vezes ele abençoa. Quando ele abençoa essa família de pais tementes, o filho também ele é beneficiado, tá? Então, esse é um dos benefícios. Dentre outros benefícios, muitos, tá? Bom, isso não significa que os filhos de pais salvos estarão automaticamente salvos, tá? Nós vamos ver isso na próxima aula, não hoje, tá bom? No domingo que vem. Assim fica de vontade de vocês quererem saber um pouco mais da próxima aula. Quem sabe serve de incentivo para a próxima aula. Também, o fato de uma pessoa crescer em um lar de pais não tementes a Deus, isso vai ter algumas consequências, mas isso não significa que essa criança, ao crescer, ou em algum momento da vida, ela não será salva. Não tem nada a ver isso, tá bom? Até porque, talvez, alguns de vocês que estão aqui me ouvindo, vocês estão assistindo a aula hoje, os seus pais não tenham sido cristãos e hoje você é um cristão, tá bom? Hoje você é temente a Deus e tudo mais. Não quer dizer nada disso, tá? Não é garantias, mas você teria sido, você talvez reconheça isso, que você teria sido muito mais abençoado se tivesse tido crescido num lar cristão, né? Tido um encontro com Cristo mais recente na vida, alguns vícios que você teve, algumas desilusões, alguns sofrimentos que você passou. Se você tivesse crescido num lar cristão, você não teria passado por eles, tá? Mas isso coisas que não estão, não quer dizer que você, eu estou dizendo isso para afirmar que não quer dizer que uma pessoa que não cresceu em lar cristão não está salva, tá? Ela pode ser salva, não de não estar salva, mas ela pode ser salva também, tá? Vamos lá, seguindo aqui. Deu para entender aí, pessoal? Tá conseguindo entender? Faz um joinha. Sim, joinha, beleza, então. Vamos lá, seguindo aqui com a nossa aula. Opa, peraí. O batismo e a circuncisão. Só voltar o slide de novo, só para ter certeza que eu estou no caminho certo. Isso mesmo. O batismo e a circuncisão. Em outras aulas nós já vimos isso, tá? Mas é sempre bom lembrar. O batismo, ele substitui a circuncisão, tá? A circuncisão era uma prática do Antigo Testamento, uma prática criada, instituída, né, por Deus, ordenada por Deus na época de Abraão, ou seja, alguns anos antes de Moisés, por volta de 400 anos antes de Moisés, tá? Mas que foi ratificada na lei, tá? Lá na lei que foi dada para Moisés 400 anos depois. Então, já era um procedimento esperado, exigido dos descendentes de Abraão, mas que às vezes era negligenciado pelos descendentes de Abraão, de tal forma que Deus colocou lá na lei, era obrigatório, tá? E se não cumprisse, você estava sob as sanções, né, dessa lei, tá? As crianças do Antigo Testamento, no caso aí os meninos, tá? Somente os meninos recebiam o sinal do pacto na carne. Pessoal, a gente já falou sobre isso, mas é sempre bom lembrar, tá? Pacto, aliança, esses termos você precisa se acostumar com eles. São termos que a gente utiliza muito, tá? Um sinônimo para isso seria um acordo, tá? Um acordo que foi feito entre Deus e
e Abraão, tá? E os seus descendentes. Ao aderir o acordo, quando Abraão aderiu ao acordo, os seus descendentes ficaram obrigados a obedecer esse acordo. E o acordo foi feito antes de que os seus descendentes nascessem, tá? Quando foi ordenado a circuncisão, Abraão só tinha um filho, mas o acordo já tinha sido feito atrás, tá? Antes. Ele tinha um filho chamado Ismael, que era o filho dele com a escrava, com Agar, mas Isaac não tinha nascido ainda. Quando Isaac nasceu, ele recebeu o sinal, tá? O sinal do pacto. Qual era o sinal do pacto? A circuncisão. Circuncisão é aquilo que a gente chama hoje em dia de operação de fimose. Só os meninos passam por isso, tá? As meninas não têm fimose, óbvio, mas elas não sofriam também esse tipo de operação. Por quê? Porque uma operação desse tipo numa menina, né, algo semelhante, lógico, né, respeitando aí a questão anatômica de ambos, de meninos e meninas, as meninas não têm falo, eles teriam que fazer qualquer tipo de corte no órgão sexual feminino resultaria numa mutilação grave, tá? Então as meninas elas eram poupadas desse sinal, tá? Então era uma forma de poupá-las do sinal, tá? E o sinal previa o derramar do sangue. Então o sinal do pacto previa derramar de sangue. Todo o Antigo Testamento você vai ver que sem derramamento de sangue não havia remissão. Então sempre haveria sangue derramado, tá? Sempre. Lembrando, era sempre para lembrar a gravidade do pecado, a gravidade do rompimento que foi causado por Adão, tá? Porém, agora o sangue já foi derramado. Que sangue que eu estou me referindo aqui? Jesus já derramou o seu sangue. Então, uma vez que Jesus já derramou o seu sangue, o tipo alcançou o seu antitipo, né? Nós já falamos sobre isso em outras aulas. As coisas do Antigo Testamento eram sombras, eram tipos, cujo o antitipo, a figura representada, os representantes aqui, né? Aqueles que representavam, aquilo que era só uma representação, representava Cristo. Uma vez que o antitipo, ou seja, o verdadeiro, já foi manifesto, ou foi manifestado, então o antitipo perdeu a sua causa, não precisa mais dela, porque Jesus já derramou o seu sangue. E uma vez que o sangue já foi derramado, o sangue verdadeiro, o sangue legítimo, o cordeiro já morreu de fato, então não precisa mais que o sangue seja derramado. É por isso que nós não fazemos mais, pelo menos não da forma que era feita, né? Alguns meninos ainda fazem, mas é uma necessidade fisiológica, uma necessidade física, né? Que alguns meninos ainda fazem essa operação de fimose. Não é pelas causas que Israel fazia. Tanto é, irmãos, que assim, muita gente imagina que somente Israel fazia a circuncisão no mundo antigo. Isso não é verdade. Sabe por quê? Alguns povos também faziam a circuncisão. Eu vou falar aqui, tentar falar da melhor forma possível, tá bom? No ato sexual, eu acho que aqui os mais novos aqui, pelo menos, já tiveram aula de ciência sobre isso, tá? No ato sexual, o homem ele pode passar algumas doenças para a mulher, tá? Porque fica na pele, né, que protege ali a extremidade superior do falo, né, a glande ou glade, fica resíduos de sujeira, de urina e outras coisas. Então, quando aquela pele é muito grande e cobre o falo, é preciso retirar aquela pele para que ele não transmita essas doenças. Então, muitos povos perceberam, no mundo antigo, não todos, não vou dizer muitos, tá? Vou dizer alguns. Alguns povos perceberam que era importante retirar aquela pele. Então, muitos povos faziam a circuncisão, mas não pelos motivos que o povo de Israel fazia.
É lógico que Deus ele faz tudo muito bem pensado, então ele utilizou essa prática para proteger as mulheres de pegar essas doenças, tá? Lembrando que eles viviam ali numa região quente, eles não tomavam banho com certa frequência. Então, para proteger as mulheres dessa doença, Deus já instituiu a circuncisão e ela tinha um caráter religioso. Os outros povos faziam por questão de higiene apenas, por questão de saúde, não pelos motivos que Israel fazia, tá? Hoje em dia, alguns homens, até cristãos, fazem a operação, mas não pelos motivos religiosos que os judeus faziam. Embora judeus ainda façam, até hoje, por motivos religiosos, tá? Eu espero que essa explicação toda de voltas que eu dei tenha sido claro, tenha ficado claro para vocês aí, tá bom? Qualquer coisa, abre o microfone e pergunta, ou então manda aí no bate-papo, tá bom? Bem, sem a necessidade do derramar do sangue, uma vez que ele já foi cumprido, né, o sangue já foi derramado, o selo do novo pacto é o batismo. Então, agora na nova aliança, ou no Novo Testamento, o selo é o batismo e não mais a circuncisão, tá? Bem, vamos lá. Batismo e circuncisão. Na antiga aliança, a circuncisão tinha um caráter hereditário, sanguíneo, tá? Só eram incluídos na aliança os nascidos israelitas ou comprados escravos que deviam ser circuncidados ao 8º dia, embora esse procedimento pudesse ser aplicado após esse período. Então vamos lá, vamos devagar aqui. Na antiga aliança, a circuncisão era o símbolo do povo de Deus, tá bom? Se você pertencia ao povo de Deus, então você era circuncidado ali entre os israelitas. Havia um caráter hereditário, tá, na participação do povo de Deus. O povo de Deus era uma nação, tá? Haviam fronteiras para esse povo, haviam limites, fronteiras não só geográficas, mas fronteiras no sentido de até onde, limites, tá? Até onde esse povo, da abrangência desse povo de Deus, era a nação de Israel. Escravos comprados por israelitas também deveriam ser circuncidados. Então, esses escravos passavam a ter, embora fossem considerados não eram cidadãos, não tinham direito de cidadania, eles eram incluídos na aliança por serem escravos de israelitas. Quando a circuncisão deveria ser aplicada? Ao 8º dia. Tá? Então, a criança nasceu, 8 dias depois do seu nascimento, ela era cortada a pele do seu prepúcio. Tá? A circuncisão era aplicada, era feita a operação de fimose ao 8º dia. Era um negócio bem rudimentar, embora eles soubessem afiar, né, pedras e lâminas para fazer isso, mas veja, não tinham os mecanismos que nós temos hoje de higiene, enfim, de bisturi, essas coisas todas higienizadas. Eles higienizavam com álcool, né, com vinho quente, essas coisas, tá? Mas, não, enfim, cumpria a finalidade, mas não era tão higiênico quanto nós cuidamos hoje, tá? Mas acontecia ao 8º dia. Mas, para aqueles que já eram, por exemplo, o escravo foi comprado lá com 30 anos, ele seria circuncidado com 30 anos. Foi comprado com 12 anos, seria circuncidado aos 12 anos. Se a pessoa nasceu, ela teria que ser circuncidada ao 8º dia. Se ela é incluída ali, depois do 8º dia, ela seria circuncidada assim que tivesse o tempo hábil para isso, tá? Aconteceu, não foram poucas vezes, tá? Do povo de Israel não ter sido circuncidado e as pessoas terem que se circuncidar depois de velhas, tá bom? Então eu vou ler aqui 2 textos bíblicos para vocês. O primeiro deles está em Gênesis, capítulo 17. Você pode abrir aí, acompanhar na sua Bíblia, mas eu vou ler para você, tá bom? Gênesis, capítulo 17, deixa eu ver como nós estamos de tempo aí. Não, estamos bem. Gênesis, capítulo 17, versículos de 9 a 14. É uma leitura um pouco grande, mas está dentro do nosso cronograma aqui. Gênesis 17, de 9 a 14.
Vou ler para você. Disse mais, esse texto que eu vou ler, irmãos, é a instituição da circuncisão. Foi quando Deus mandou acontecer, tá? Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações, tanto escravo, nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Então, veja só. As pessoas deviam ser circuncidadas, as crianças ao 8º dia. Os escravos nascidos na casa, o que nasceu ali, filhos de outros escravos, também seriam circuncidados. E aquele escravo que foi comprado de outra pessoa, de outro povo, tá? Ele, ao ser comprado, ele deveria ser circuncidado também, tá bom? Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, ou seja, o não circuncidado, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Tá? Então, esse texto aqui fala da instituição da circuncisão lá com Abraão, tá bom? Então foi aí que aconteceu quando Deus mandou que o povo fosse circuncidado, tá bom? Estão vendo aí? Então vamos lá. Agora eu vou ler um texto para vocês. Então aí a ordenação de circuncidar pessoas assim que elas nascessem, 8º dia, tá? Isso aconteceu com quase todo israelita depois desse momento aí. Mas quando isso aconteceu, Abraão tinha quase 100 anos, tá bom? Ismael, se eu não me engano, tinha por 13, 14 anos, volta disso, tá? Então, assim, aconteceu depois, tá? Depois não tinha 8 dias, bem depois. Eu vou ler um texto aqui para vocês, Josué capítulo 5, versículo de 1 a 8. O que aconteceu, irmãos? A lei já havia lei, Deus já tinha ordenado que o povo de Israel se circuncidasse. Deus já tinha mandado com Abraão, e agora, quando a lei foi dada, foi ordenado, olha, você tem que fazer isso. Vocês não obedeceram essa recomendação lá que tinha sido dada a Abraão durante o tempo que vocês ficaram escravos no Egito, agora vocês vão fazer. Tá? O povo, muita gente que tinha nascido no Egito não tinha sido, muitos israelitas que tinham nascido no Egito não tinham sido circuncidados, e eles foram obrigados a se circuncidar. Tá? Só que o tempo foi passando, eles andaram pelo deserto 40 anos e durante esse período todo o povo não foi circuncidado. Já tinha sido mandado, já estava na lei, era crime não fazer. Tá? Era quebrar a aliança. Mesmo assim, o povo não foi circuncidado. Olha só, então, Josué capítulo 5, verso de 1 a 8. Olha o que o texto diz aqui. De 1 a 8. Sucedeu o quê? Ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, depois que eles atravessaram o rio, né? Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira, de pedra, tá? E passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão porque José os circuncidou.
Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A esses Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidados, pois os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que saíram. Tá? Então eles ficaram ali parados até que passasse a inflamação, tudo. Por que eu estou lendo esses textos para vocês, irmãos? Porque tem um propósito. Se nós entendemos, se nós cremos que o batismo substitui a circuncisão, quando é que as pessoas devem ser batizadas? Elas devem ser batizadas. Quando é que as crianças eram batizadas? Ao 8º dia, tá? Assim que elas nasciam. Quando é que os nossos filhos devem ser batizados? Assim que eles nascem. Essa é o paralelismo. Paralelo significa correr ao lado, tá? Então, assim, você faz comparações. Se uma instituição é substituída por outra, a prática deve ser observada de forma semelhante, tá? Bom, haviam aqueles que não tinham sido circuncidados na infância. Então, quando eles seriam circuncidados? A qualquer momento da vida, tá certo? Tem pessoas entre nós que não foram, como eu também não fui, batizados. Na verdade, eu fui, mas na igreja católica. Depois eu fui batizado na igreja evangélica, tá? Aí eu já era adolescente e tudo mais. Mas se ela não foi batizada na infância, ela deve ser batizada a qualquer momento da vida, tá? No caso, quando ela é criança ainda ou quando ela se tornar adulta. Exatamente, irmãos, exatamente a forma que nós administramos o batismo na igreja presbiteriana. Quando a criança nasce de pais cristãos, ela é batizada na infância. Quando ela não nasce de pais cristãos, ela será batizada a qualquer momento que ela tiver condições de ser batizada. Tá? Assim que ela pertencer à igreja, assim que quando ela está na adulta, aí ela vai fazer sua profissão de fé junto, porque ela já consegue compreender o que é ser um cristão. Tá? Então é por isso que eu estou lendo todos esses textos para vocês sobre a circuncisão. Por quê? Porque o que foi determinado para a circuncisão lá na Antiga Aliança se aplica ao batismo. O que mudou é a forma de fazer o negócio. Tá? Você não vai mais cortar a pele de ninguém. Você só vai colocar água. Foi colocado, o elemento mudou, tá? Mas os requisitos ainda continuam sendo os mesmos, tá bom? É isso que algumas pessoas não conseguem compreender com relação ao batismo na igreja presbiteriana, do pedobatismo. Eles acreditam que a pessoa precisa crer para ser batizada. Aí a gente chama de credobatismo. Tá? Então ele precisa crer para ser batizado. Mas o bebezinho lá no Antigo Israel não precisava crer em Deus para ser, circuncidado. Ele era circuncidado mesmo antes de entender quem seria o Deus dele, tá? O que significava aquele ato todo, tá bom? E as meninas? Bom, nós falamos aí que era feito a circuncisão nos meninos. E as meninas? Bem, as meninas eram representadas por um homem sempre, tá? No Antigo Testamento. Se solteiras, pelo pai ou algum parente masculino, quando casadas, pelo marido, tá bom? Então, as meninas, as mulheres, elas eram sempre representadas
pelo sexo masculino mais próximo a ela, tá? Qualquer parente masculino dela, pai, um tio, um vô, entendeu, pai? É o vô que vai fazer essa função. Ele representa, a menina está representada por ele, tá? Quando casa, pelo marido, tá bom? Por isso que havia aquele procedimento assim de uma mulher lá no antigo Israel. Quando ela casava com um rapaz e ele morria, antes de dar um filho para ela, essa mulher, algum parente deveria redimi-la, tá? E tá na lei. E assim, o irmão deveria redimi-la, mas na história de Ruth, por exemplo, você vê que o termo ali, irmão, não significava somente irmão, irmão mesmo. Por exemplo, eu tenho 2 irmãos, Murilo e Emílio. Não significava que, isso é lá no Antigo Testamento, tá? Vai com calma aí, pessoal. No Novo Testamento a coisa é diferente, tá bom? Na Nova Aliança é diferente. Isso era uma coisa para Israel, tá? Muitos povos faziam isso também, muitos povos antigos faziam isso. Mas era assim, algum parente mais próximo deveria casar com essa moça, tá bom? Era o direito dela. E aí você vê que na história de Boaz, o irmão não precisava ser irmão. O Boaz, ele era um parente próximo da Ruth, e ele a redimiu, ele casou com ela, tá bom? É lógico que ele gostou disso, porque ele gostou da Ruth, mas era uma obrigação que nem sempre era muito boa. Se você vê na história de Jacó, e olha, note, Jacó nada, Judá é o filho de Jacó, Judá viveu antes da lei, tá? Judá viveu antes da lei, mas na época de Judá, antes que a lei viesse, já havia essa prática de que ao morrer o filho, ao morrer o marido, algum irmão deveria redimi-la. E no caso ali da história de Judá, se vocês forem ler depois o livro de Gênesis, vocês vão ver que Judá, uma certa mulher casou com um dos filhos de Judá, e ele morreu sem dar filhos para ela. O irmão dele teve que casar com ela, e os filhos dele, e os filhos que ele tivesse com essa mulher, não seriam contados como filhos dele, seriam contados como filho do irmão que morreu. Olha que coisa interessante, né? E aí ele não quis dar filhos para ela, porque o filho ia ser dele, e ele não quis. E aí diz que Deus o matou por causa disso. E aí veio o irmão e aconteceu a mesma coisa, outro irmão aconteceu uma coisa, e aí voltou um filho. Aí Judá pensou, essa mulher é viúva negra. Os maridos dela morrem tudo, não vou fazer isso não. E aí aconteceu uma história assim, veja, ali é uma narrativa, tá? E a narrativa, lembre-se que em narrativas bíblicas não há juízo de valor. Existem coisas muito ruins que acontecem em narrativas, e não está dizendo porque está na Bíblia que aquilo é certo. Mas a mulher enganou, se eu não me engano o nome dela é Tamar, enganou o Judá, e ela acabou tendo um filho dele, tá? E aí, inclusive, Deus de alguma forma redimiu esse menino, e esse menino, filho da Tamar, ele é ancestral de Jesus, ancestral de Davi, do rei Davi, e ancestral do próprio Jesus. Quando Jesus nasceu da descendência desse filho da Tamar. Olha que coisa interessante, tá bom? O filho foi contado como filho de Judá, tá? Porque era filho dele mesmo, tá bom? Então vamos lá. Então as meninas eram representadas por alguém do sexo masculino. Importante isso, irmãos, a questão de feminismo não existe aí não, tá? Esse critério não existe no mundo antigo. Outra coisa, não era questão apenas de machismo, como algumas podem presumir. A questão da cidadania ser contada pelo masculino é porque atrelado ao conceito de cidadania está o conceito de defesa do Estado. Então era um dever do homem, tá? Era um dever do homem, do homem macho, tá? Defender a nação. As mulheres eram poupadas dessa obrigação, da luta, da guerra, tá? E isso elas nunca reclamaram disso, tá bom? Elas eram poupadas. É o dever do homem proteger a mulher. É um direito da mulher ser protegida pelo homem, tá bom? A igreja entende assim até hoje, tá? Então, atrelado ao conceito de cidadania estava o direito e a obrigação de defender
o Estado. As mulheres, como elas não iam para a guerra, elas não eram contadas como cidadãs, tá bom? Então elas eram protegidas pelo homem mais próximo a ela, tá? Esse é o conceito, é nisso que está baseado o conceito de cidadania de todos os povos do mundo antigo, tá? A defesa do Estado. Povos onde as mulheres podiam se alistar no exército e guerrear, esses povos, a mulher tinha direito de voto, tá bom? Porque se ela não pode ir para a guerra, ela não pode votar para mandar outro no lugar dela. É nisso que estava baseado, inclusive, o conceito de democracia em Atenas, tá? Então, só para vocês saberem aí um pano de fundo histórico. E embora Israel não tenha nada a ver com Atenas, eu só dei o exemplo aí porque é de lá que surge, em Atenas, que surge a democracia. Mas Israel seguiu o mesmo procedimento. O homem luta, é ele que deve proteger a mulher, tá bom? E o Estado. Seguindo aí. Na Nova Aliança. Na Nova Aliança, o valor consanguíneo, ou seja, de hereditariedade, não é só de derramar sangue, tá? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de questão de hereditariedade, de nação, de etnia, tá? Foi abolido. Hoje você não é povo de Deus porque você nasce num determinado país, tá bom? É porque você creu em Cristo. Foi abolido e agora foram incluídas pessoas de todas as raças, tribos e nações. Dessa forma, todos, tanto homens quanto mulheres, podem receber o batismo, até porque, ao receber o batismo, nenhum órgão da mulher será mutilado, tá? Nem do homem também. E os homens agradecem muito aí a beneficência de Deus aí, a bondade e a misericórdia do Senhor de nos poupar da faca, tá bom? Então, aí, na Nova Aliança, não há necessidade mais de cortar nada. Então, também perdeu-se essa questão do caráter consanguíneo, tá? Étnico, não é um povo no sentido estrito do termo, mas o povo de Deus é formado por pessoas de todas as raças, tribos e nações, tá? Porque foi esses que Jesus comprou para Deus com o seu sangue, tá bom? Algumas questões que podem surgir no que diz respeito a situação das crianças, tá? Ou melhor, desculpa, a questão do batismo, como substituição da circuncisão. Nós estamos falando aí de que o batismo ele substituiu a circuncisão, mas, por exemplo, Jesus e os apóstolos foram circuncidados e batizados. Ué, eles participaram de 2 rituais que significam a mesma coisa? Sim, tá? Por quê? Porque aquele período, eu já falei para vocês em outras aulas, era um período de transição, tá? Você está ali, final da Antiga Aliança, final do Antigo Testamento, né, da era dos profetas e da lei, e início do tempo da Nova Aliança, do Evangelho, das boas notícias. Então, naquele momento de transição entre uma coisa e outra, tanto é que Jesus falou que os profetas profetizaram até João Batista. João Batista foi contemporâneo de Jesus. Ele tinha alguns meses, ele era alguns meses mais velho que Jesus, 6 meses mais velho. 6 meses mais velho do que Jesus apenas, tá? Então, eles são contemporâneos, viveram na mesma época. João, final da Antiga Aliança, Jesus que daria início à Nova Aliança. Então, eles estão ali no período de transição, tá? Então, é por isso que tanto apóstolos como Jesus participaram tanto do batismo como da circuncisão. Jesus não precisava tê-lo feito. Lembrando que o batismo de João não é um batismo cristão, tá? Era o batismo de João, era um outro tipo de batismo. Ele simbolizava Jesus que batizaria com o Espírito Santo. Ele falou isso, tá? Eu vos batizo com água, mas o que vem depois de mim é mais poderoso que eu e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo não é do batismo do Espírito Santo, o fogo é do juízo, tá? Porque ali a leitura, ali vocês têm que fazer um paralelismo de ideias, porque ele está falando, Deus já tem na mão a pá e a eira, e ele limpa, né, a palha e joga ela no fogo, tá? A palha era aqueles que não seriam salvos. Então, Espírito Santo para aqueles que serão salvos, juízo de fogo
ardente para aqueles que estão perdidos, tá bom? O mesmo aconteceu também com relação à Páscoa, tá? Lembra, as pessoas normalmente falam assim, ó, na última ceia, irmãos, a última ceia nós estaremos com Cristo na glória. Aquela não foi a última ceia. Quando você lê lá 1 Coríntios 11, versículo 23 em diante, que fala da ceia, ou o relato de Lucas sobre a ceia, aquela não é a última ceia, aquela é a primeira ceia. Foi a última Páscoa, tá? Então, assim, naquele dia, eles celebraram a Páscoa, ou seja, o que era comer a Páscoa? Era comer o cordeiro, tá? As ervas amargosas e tudo mais. Depois disso, depois de ter comido a Páscoa, desculpa, aí que eles cearam. Aí eles fizeram o quê? Aí Jesus pegou o pão e, tendo partido diante deles, disse: esse pão é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, é o sangue da nova aliança, fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Tá? Então, eles comeram a Páscoa e no mesmo dia eles celebraram a primeira ceia. Então, tá vendo? Por quê? Aquela questão da transição ali entre as duas alianças, tá? Então, foi por isso que eles foram circuncidados e depois foram batizados, tá certo? Vamos lá. Situação das crianças. Uma questão que normalmente surge, tá? Com relação ao batismo das crianças. Ou melhor, não é nem com o batismo das crianças, uma pergunta que normalmente surge com relação às crianças que nascem. Eu estou abordando aqui essa questão, irmãos, mas por quê? Porque no livro, na minha edição do livro, o autor trata, a minha edição é uma edição mais antiga que a edição de vocês, tá? A minha edição trata dessa questão da criança que morre antes de crer. Lembra? Nós vimos a situação da criança. Primeiro, ela herda o pecado de Adão, mas ela não tem condições de crer em Cristo. Ela não consegue entender nem que ela é pecadora e muito menos que ela precisa de Jesus. Mas a minha sétima edição, de vocês, eu nem sei qual edição é, mas é a minha edição de 2008, a de vocês é bem mais recente do que a minha. E na edição de vocês, ele não trata dessa questão, mas ele faz a pergunta. Então, eu preciso explicar para que vocês possam responder a pergunta depois no livro, tá? Então, vamos lá. Qual é a pergunta? Do jeito que está no livro, eu não sei, tá? Porque eu não fiz a pergunta igual a do livro ali. Eu posso até ler para vocês, mas eu fiz a pergunta de forma diferente. Qual é a situação das crianças natimortas? Essa aí é a pergunta que eu estou fazendo para vocês, porque essa é a pergunta que vocês talvez se façam. Ou que morrem antes de desenvolverem uma capacidade de crer em Jesus como Salvador. No livro, a pergunta é a seguinte, eu acho que é até a primeira pergunta, quer ver? Deixa eu abrir aqui. É a pergunta 2. Qual o destino da alma das crianças que morrem na infância? Por quê? Então, ele pergunta, mas você não tem como responder. Por quê? Porque não está no livro, tá? Então, eu estou fazendo uma pergunta aqui que talvez você se faça. E a criança que morreu antes de crer em Cristo? Tá? Antes de dizer, Senhor, eu creio no Senhor. Antes dela fazer aquela declaração verbal, ou se ela não pode falar, mas pelo menos ela crê na sua mente, levando em consideração aquilo que Paulo fala, né? Porque no coração se crê para o arrependimento e com a boca se faz a profissão ali para a salvação. Mas e o mudo? Sempre alguém pergunta, mas e o mudo? Ele creu no coração dele, não vai falar, mas ele creu no coração dele, isso que importa. Tá? Mas e a criança? Bom, essa é uma questão bastante delicada. Você pode pensar que não, mas tá bom? O reverendo Adão Carlos do Nascimento, que é o autor aqui do nosso livro, tá? Ele diz o seguinte, ele acredita que as crianças são salvas, tá bom? Para ele, essa é a resposta da pergunta lá, da pergunta 2. As crianças que morrem na infância são salvas, independentemente da situação espiritual de seus pais. Elas são regeneradas e salvas por Cristo. Pessoal, essa é a compreensão de muitos cristãos,
mas tem gente que não pensa assim, tá? E eu entendo porque eles não pensam assim. Mas é uma questão muito complicada e é uma questão que não vale a pena a discussão dela. Tem gente que pensa assim, não, se Deus não permitiu que ela tivesse compreensão para crer, é porque Deus não queria que ela fosse salva. Calvinistas, tá? Alguns calvinistas pensam assim, tá bom? Nós somos calvinistas, nem todo calvinista pensa assim, mas alguns calvinistas pensam assim, tá? Eu já vi o reverendo Augusto Nicodemos respondendo muito parecido com aquilo que o reverendo Adão Carlos do Nascimento respondeu. Então, ele pensa igual, tá? Já vi também o reverendo Lopes também. Ai, Jesus, fugiu o nome dele agora, mas ele também responde no mesmo caminho, tá? Eita, não vou lembrar o nome dele, mas ele prega na televisão. Alguém lembra aí? Hernandes Dias Lopes. Isso, obrigado, Tarcísio. O Hernandes, ele também responde na mesma direção, tá? Irmãos, se você perguntar bem, o que você pensa, Diogo? Eu penso que a mesma coisa, tá bom? Eu penso que Deus, ele salva essas crianças que morreram antes de terem natimortas, mas não só os natimortos, né? Criança que morreu e já nasceu, mas que morreu antes de ter tempo de crer, não teve tempo de ter uma compreensão do evangelho. Eu acredito que essas pessoas são salvas, tá? A Bíblia não trata do assunto. Esse é o problema, tá? A Bíblia não é específica ao tratar do assunto, tá bom? Então, por ela não falar, eu adoto a seguinte posição, irmão. Se a Bíblia não falou, então, onde a Bíblia se cala, eu não devo especular. Então, se ela não especulou, se ela não tratou, eu não especulo, tá bom? Essa eu acredito que seja uma posição bastante apropriada. E eu acredito que Deus salva essas crianças aí, tá bom? Respaldo bíblico? Não temos. Por quê? Porque a Bíblia não trata do assunto. E ela não tratou por quê? Porque ela não quis. Porque Deus fala o que ele quer, tá? Ele é soberano. Mas essa é a resposta que alguns... Mas vocês vão encontrar algumas pessoas, tá? Dentro do movimento... alguns pastores presbiterianos que podem discordar dessa opinião minha aí, tá? Respeito, entendo porque eles discordam, mas eu discordo deles, tá? Eu respeito o porquê eles discordam, mas não a opinião deles. A gente normalmente fala, né, e erradamente, não respeita a sua opinião. Você não respeita nada. Se você respeitasse a opinião do cara, você pegaria ela para você. Você respeita o direito dele ter uma opinião diferente da sua, não a opinião em si, tá? Respeito o direito deles de ter uma opinião diferente, mas não a opinião em si. Renata, você levantou a mão, pode abrir aí e falar. Oi, Diogo. Bom dia, irmãos. Bom dia, Diogo. Bom dia. Só queria compartilhar um pensamento a respeito desse tema, porque realmente eu concordo com você. Aquilo que a Bíblia se cala, eu também prefiro não opinar muito. Mas eu fiz um curso, né, de evangelismo para crianças da APEC e, lógico, né, a instituição é batista, né, e eles têm uma preocupação muito grande em evangelizar crianças no evangelismo de crianças, porque eles têm esse pensamento, que se a criança falecer sem receber Jesus como Salvador, ela realmente, ela pode estar condenada, né? É um pensamento que eles têm, então eles têm essa preocupação, né? O que eu penso é que isso é um pensamento meu, tá, irmãos? Que a Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então, nós, como calvinistas, nós cremos na eleição dos santos. Então, eu creio que aquela criança que veio a nascer e o nome dela já está inscrito no livro da vida, ela é salva. É o que eu penso, como pensamento assim voltado para o calvinismo, né? Eu creio que é isso, mas não para gerar nenhuma polêmica, apenas para dar a minha participação, ok? Obrigada. Isso mesmo. Essa é a forma de pensar mesmo inclusive do reverendo Augusto Nicodemos, e eu concordo com ele.
eu talvez não concorde com essa parte que ele fala assim, ó, independentemente da situação espiritual dos seus pais. Eu acho que Deus salva aqueles que são eleitos, né? Se aquela criança se Deus quis salvar aquela criança, então ele a salvou. Se Deus não quis salvar, ele não salva. Não quer dizer, eu acho que nem todas as crianças que morreram são salvas, tá? Mas eu acho que aqueles que Deus quis salvar, ele a salvou. Mas eu também não sei nem se aqueles que estão adultos são salvos, então a minha opinião a respeito das crianças não é diferente da opinião que eu tenho a respeito dos adultos. No caso dos adultos, a gente ainda pode tentar ver o fruto e pelo fruto conhecer a árvore. No caso da criança, a gente não tem como, né? Ela não teve tempo de manifestar o fruto. Interessante esse comentário da Renata, que assim, eu sei de calvinistas que pensam que criança, quando morre sem ter aquele tempo de maturidade para crer, não estão salvos. Mas eu não sabia que haviam também arminianos que pensassem assim. Então, tem arminianos também então, que pensam assim. Tá? Eu não imaginava que talvez houvesse entre eles. Então, mas essa é uma opinião, eu entendo porque eles pensam assim, mas eu não penso assim. Eu penso que aqueles a quem Deus quis salvar, independente da idade, eles foram salvos, tá? A mesma coisa se aplica a pessoas incapazes, né? Tem gente que é mentalmente incapaz, e eu acredito que esses podem ser salvos ou não, tá? Podem ser salvos ou não, dependendo da vontade de Deus de salvar aquela pessoa. Beleza? Irmãos, nosso tempo se esgotou, espero que tenha deixado clara aí a questão do batismo. Nós vamos tratar disso na aula que vem ainda, então a minha intenção não é esgotar o assunto nem com as duas aulas, mas pelo menos dar para vocês explicar para vocês de onde se baseia, onde está alicerçada essa prática presbiteriana de batismo de crianças, tá bom? Para que vocês possam compreender onde se baseia, por que batizar, tá? Crianças. Tem gente que acha que isso é anátema, não pode, tá? Mas se a gente for observar, a base bíblica existe, tá? Então, a base bíblica é o quê? O batismo realmente substitui a circuncisão. E como é que era a circuncisão? Era dada também a crianças, tá? Mas era feita só com homens, é verdade, porque era feita uma mutilação. Mas quando Jesus mandou batizar, a única coisa que ele disse a respeito disso era batizando, né? Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é só isso que a gente sabe. Devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos, tá bom? Homens e mulheres, tá? Pessoal, Deus abençoe vocês. 11h37, concluímos aí a nossa aula, né? Acabaram os slides. Eu vou interromper aqui a nossa compartilhar de tela. Interromper aqui o compartilhamento, nós vamos nos ver. Deus abençoe aí o Danilo Fusarro, o Guilherme, eu vou ler aqui na minha ordem, tá? Que está aparecendo para mim aqui, o Danilo Fusarro, o Guilherme, a Gorete, Renata, Ana Carla, Danilo. Danilo, parabéns, você vai fazer aniversário, acho que é amanhã, né? Danilo Dávila. É isso mesmo? Isso, amanhã. Amanhã, parabéns, Deus te abençoe, viu? É amanhã, Muitos dia 31. anos? 39 anos? Quase, hein? 38. 38? Rapaz, você é novinho demais. Deus abençoe rapaz? você. Esse dia eu tava com 18, pô. Olha só, eu também. Obrigado. Estou com 40. Deus abençoe. O Cláudio que eu estou vendo aqui, a Vitória, a Silvia, a Daniele, que eu imagino que esteja junto com o Saulo. Deus abençoe vocês, tá? Eu não estou vendo mais ninguém. Se tiver mais alguém aqui na nossa tela, eu acho que é isso mesmo, tá bom? Deus abençoe. Um ótimo domingo para todos. Eu vou pedir para quem aqui? Renata, você ora por nós? Renata está indo? Aproveitar que a Renata falou, está com a mão erguida ali, ela ora. Eu oro sim, é que eu estava escrevendo. Você mandou uma mensagem aqui?
Mandei. Ah, tá. Parabéns pro Danilo. Ó, Danilo, dá uma lida aí. Parabéns para o Danilo e agradeci a aula. Ah, beleza. Deus abençoe. Obrigado. Renata, Vamos você, orar, irmãos. ao terminar a sua oração, nós concluímos a nossa aula. Deus abençoe a todos, irmãos. Amém. Senhor Deus e maravilhoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Agradecemos, ó Deus bendito, por essa aula, Senhor, porque o Senhor tem nos capacitado no entendimento da Tua palavra, Senhor. Obrigado por alimentar as nossas vidas, Senhor, com a Tua palavra, que estejamos sempre firmes nela, Senhor, e sempre firmes no Senhor. Obrigado pela vida do Diogo, Senhor, obrigado pelo Tarcísio, por todos os irmãos que compartilham esta aula. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão, só um minutinho. Tarcísio, você quer falar alguma coisa? O microfone. Obrigado, viu, Renata, por orar. Tá tudo certo, tudo tranquilo. Só fico preocupado com a ausência dos demais irmãos aí. Um grande Verdade. não esteve ausente hoje. E era uma Depois eu aula... coloco a vizinha lá, uma aula importante, né? É, E não pode deixar dúvida na hora da arguição lá com o conselho. verdade. E é um ponto assim, meio sensível, né? Porque trata de uma coisa que a nossa igreja tem de particular em relação às outras. Exatamente. Eu vou dar um toque lá para os faltosos. Se de repente teve algum outro motivo, né? A gente não sabe, né? É, Mas se não tem motivo, não há razão. Né? verdade. Irmãos, Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos aí. Um abraço para todos vocês aí. Falou, Deus Tarcísio. abençoe. Falou, Deus abençoe bom passeio a todos. aí. Bom passeio. Falou, Obrigado. pessoal. Deus abençoe.